A apresentação será feita por Daniele Santos. Hola, buenas tardes a todos. La presentación yo voy a hacer en portugués, ¿sí? ¿Está bien? Yo voy a hablar con espacio y espero que me comprendan. Un ratito. Esta mañana lo logramos. Creo que lo podemos lograr otra vez. Sí, ya vamos a hablar un poquito más lento. Se entiende. Nosotros comprendemos o espanhol, o castelhano. Mas o problema são vocês. Vocês não compreendem com muita velocidade. Es verdad. Mas nós compreendemos tranquilamente. Sim. Estão vendo a minha tela? Posso começar? Sim? Só um minutinho. Então, eu vou apresentar aqui um trabalho que é fruto da minha dissertação de mestrado, né? É intitulado Diversidade e Inclusão no Ensino Superior, um estudo sobre o posicionamento de mercado de IES privadas a partir da percepção dos gestores educacionais. Esse trabalho tem coautoria do professor José Mauro Nunes, que é o meu orientador. Eu começo aqui a apresentação com o problema da pesquisa, né, que seria como a adoção do marketing educacional com foco em diversidade e inclusão influencia a segmentação e posicionamento de mercado das IES privadas no Brasil. Eu vou usar esse termo IES ao longo da apresentação. IES quer dizer instituições de ensino superior. O objetivo dessa pesquisa é analisar como essas instituições privadas que adotam uma abordagem de marketing inclusivo trabalham conceitos de diversidade, né? As ações institucionais promovidas para sustentar esse posicionamento de mercado também são analisadas nesse estudo com base na percepção dos gestores. E como objetivos específicos, né, temos 3, que é discutir a percepção dos gestores educacionais, né, sobre diversidade e inclusão, e entender como esses profissionais estão sendo capacitados, né, como eles entendem esse tema de maneira geral e a abordagem da instituição. Né? E o segundo objetivo também é identificar como essas instituições enxergam o mercado brasileiro, as estratégias que estão sendo utilizadas, e, por último, verificar se essas instituições apresentam, de fato, ações concretas voltadas para a inclusão e promoção da diversidade, além do que a gente vê na publicidade. Aqui é uma breve passada no referencial teórico, que foi dividido em 3 sessões, está melhor definido no trabalho escrito. Em relação à metodologia, esse trabalho ele tem uma abordagem qualitativa, né? A pesquisa ela é exploratória descritiva, realizamos entrevistas semi-estruturadas com 6 gestores educacionais e todo o material foi analisado a partir da análise de conteúdo. Né? Limitações do método, identificamos como, por exemplo, o tempo disponível, a limitação dos recursos, né? O ponto de saturação, seleção dos participantes e as respostas que poderiam ter sido complementadas com observação participante, que nesse caso não foi possível fazer por conta da pandemia. Né? E os dados foram estruturados e codificados em 4 categorias de análise com o auxílio do software MaxPDA. Aqui tem uma breve exposição do perfil dessas instituições. Foram 6 instituições selecionadas, instituições brasileiras, tá? Com sedes, né, unidades físicas em diversos estados do Brasil, né? Algumas em apenas um estado, e aí elas se diversificam pelo número de alunos e cursos de graduação. Nessa pesquisa, a gente está avaliando somente o acesso e os cursos de graduação. Aqui o perfil dos entrevistados, né, foram 6 entrevistados, a média de idade ficou em 49 anos e a gente buscou um equilíbrio, um balanceamento de gênero. Né? Esses profissionais atuam na área de gestão dessas instituições privadas, temos coordenadores da área de marketing, diretores acadêmicos, professores e tudo mais. Aqui uma breve passada nas categorias de análise, né? Chegamos em 4 categorias de análise, depois de todo o material coletado e realização das entrevistas, identificamos 4 categorias que eu vou destacar no próximo slide.
E aqui a gente tem os resultados, né, onde eu vou falar um pouquinho mais das categorias e os resultados de cada uma. A primeira categoria, ela é a agenda propositiva, né? Essa categoria, basicamente, a gente analisa as ações institucionais, né, caracterizadas pela mudança e o desenvolvimento de ações inclusivas, né? E identificamos que há necessidade de reavaliar as políticas de acesso, né, aos cursos de graduação. Essas instituições, elas produzem eventos e material gratuito, mas ainda falta uma parte concreta no que diz respeito às políticas de inclusão, principalmente, e inclusão e permanência, né, nos cursos de graduação, né? Observamos também que há uma necessidade de desenvolver uma agenda propositiva de marketing, né, uma reavaliação da estratégia e também integrar o departamento de marketing com outros setores dessa organização para que o departamento de marketing possa acompanhar a trajetória do aluno e não somente focar na captação e na publicidade. A segunda categoria seria as atividades de marketing, né? Aqui a gente observou que essas instituições privadas, elas estão engajadas, né, com a promoção dessa publicidade, né, de peças publicitárias. Essas instituições, elas trabalham com empresas de publicidade terceirizadas, né, de fora, que elas contratam para realizar essas campanhas. Então, a gente vê que as instituições estão engajadas em se promover de forma inclusiva. Mas percebemos que, durante as entrevistas principalmente, que há uma certa contradição em relação à segmentação de mercado. Ou seja, essas instituições, por vezes, elas podem focar em um público, mas elas acabam captando um outro público, que é diferente. E aí a gente sugere um realinhamento, né? Realinhamento dessa estratégia. Percebemos também, dentro das instituições que foram analisadas, que 50% se promovem como um produto premium, que também está fora da realidade brasileira. A terceira categoria seria a conscientização e valorização da diversidade, e percebemos que os gestores educacionais, eles percebem, eles compreendem que a valorização da diversidade e desenvolvimento de ações inclusivas são fundamentais para a organização de forma geral, né? Mas ainda há uma certa inabilidade para tratar o tema diversidade e inclusão. E muito disso vem por conta do que a gente vê na categoria 4, né? As instituições, que é treinamento e desenvolvimento. Essas instituições, elas ainda não têm treinamentos específicos para diversidade e inclusão, né? Foram alguns candidatos aqui, alguns participantes, informaram que nunca participaram de qualquer treinamento para esse fim nas instituições em que atuam. E, por outro lado, analisamos também que essas instituições, elas apresentam instalações adaptadas, né? Isso muito por conta da legislação e de acreditações internacionais, né? Por essas exigências externas, né? E a inclusão e acompanhamento dos alunos é feito por conta dos departamentos e principalmente do núcleo pedagógico. Percebemos que há políticas de inclusão dessas universidades, dessas instituições, porém, não quer dizer que essas ações e que essas políticas sejam suficientes ou que sejam adequadas, até porque a maior parte dos entrevistados relataram desconhecer qualquer política de inclusão de suas instituições de origem. E aqui, para encerrar o trabalho, observamos que as instituições privadas, né, de ensino superior privadas, elas apostam, sim, em uma abordagem inclusiva a partir da publicidade que elas promovem. Por outro lado, falha na concretude dessas ações no ambiente interno, né? A política de inclusão, as políticas de inclusão e diversidade, elas são um pouco difícil identificar quais são e como elas são implementadas, né?
E também identificamos que a polarização política é um fator também que contribui para que essas instituições elas não adotem um posicionamento de fato inclusivo internamente, né, a fim de evitar possíveis polêmicas, e também tem uma questão toda de identificação político-partidária dos empresários. Então, a adoção do marketing inclusivo, como promoção da diversidade e valorização das diferenças, pode sugerir um reposicionamento por parte dessas instituições, né? Além de transmitir credibilidade. Esse estudo ele buscou demonstrar que uma instituição de ensino superior inclusiva ela não apresenta somente benefícios para a sociedade, né? Ela também tem o poder de crescer à medida que contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país. Temos algumas limitações aqui nessa pesquisa, né, em relação à seleção das instituições, por exemplo, né? Selecionamos 6 e temos mais de 2.000 atualmente no Brasil, né? Focamos nessa pesquisa em características étnico-raciais, social e de gênero, não contemplamos os demais grupos inseridos no contexto de diversidade, né, na sua forma mais completa, e fica de sugestão para estudos futuros, estudos comparados entre outros países da América Latina, que abordem o tema diversidade e inclusão no ensino superior privado, podendo observar como esse movimento tem sido percebido por países que compartilham similaridades culturais próximas à do Brasil, à luz de uma nova versão do capitalismo. Então, é isso. Muito obrigada, muitas graças. Eu deixo aqui o link para o trabalho completo, que está na biblioteca virtual da Fundação Getúlio Vargas, e os nossos contatos. Muito obrigada.